alguma coisa me fez ir para as artes plásticas, talvez por alguma questão de educação, de infância, ou o fato de eu gostar de fazer coisas com as mãos, né? Sabe, assim, ter essa sensação de que eu começo e termino com as minhas próprias mãos. Isso era, começou a ser uma coisa que eu percebi que era importante para mim. 84, eu tinha 23 anos. Quando eu penso assim, eu falo assim, era, sabe, você vai fazendo, você vai procurando. Eu era bem jovem, assim, não só em termos de idade, como em termos de informação também, sabe? Era muito assim, tipo, acreditando na própria energia e ao mesmo tempo com um certo temor ou insegurança. Será que eu estou indo isso é o caminho? Será que, sabe, meio tinha isso, né? Até desenvolver uma linguagem, essa linguagem ser reconhecida, e esse reconhecimento dá um retorno de segurança, né? Tipo assim, sabe, tá batendo, né? Tô chegando num ponto. E passaram-se, digamos, até uns 3, 4 anos, o que atualmente 3, 4 anos é nada, mas na época eu me lembro que 3, 4 anos rendiam, assim, passava por muitas fases. Quando eu comecei a desenvolver o que seria uma linguagem mais estável, eu primeiro eu fazia umas coisas meio com a figura humana, assim, bem no comecinho, até meu trabalho na exposição da geração 80 era uma figura, assim, meio recortada, colada, assim, mó meleca, mas enfim, muito cheio de textura, mas enfim, era figurativo. E depois eu prossegui o trabalho, eu quis me livrar daquela coisa figurativa, assim, de figura mesmo, e comecei a lidar com os arquétipos vindos da arquitetura, formando meio uns padrões, e umas situações que rapidamente viraram paisagem, né? Dissolvendo aquelas fronteiras geométricas e virou paisagem. Quando eu cheguei nisso, que alívio! Tudo se estabilizou de uma certa forma, dentro do que é possível se estabilizar com, sei lá, 27 anos, 26, uma coisa assim. E o Lágrima Christi foi uma das primeiras, se não me engano, obras, ou das primeiras, né, daquela série, desse resultado, dessa libertação da tinta com essa trama que a paisagem me oferecia. Então, ela era uma obra, assim, sabe, que tem aqueles escorridos de tinta que eram simples assim, aquele prazer de deixar a tinta escorrer, e depois formalizava numa situação com uma ponte para a figuração, que seria uma Niagara Falls ou a Foz do Iguaçu, sabe? Meio, entendeu? Era meio essa era a trama. E depois fechava ali aquele céu matérico, mas era basicamente o prazer e de deixar a tinta escorrer e depois fechar a trama. E o que eu vejo atualmente, por exemplo, é todo um grupo de artistas no Brasil e fora do Brasil que se referem à estética de 80, sabe? Assim, é uma pintura mais intuitiva ou mais narrativa, ou com uma narração menos compromissada, mas com um pouco de compromisso político, mas não tanto. Enfim, eu acho que existe uma retomada assim, dentro da própria cultura a essa estética que na década de 80 também estava sendo revista, quer dizer, também não foi a década de 80 que inventou isso, ela só deu as cores da década de 80 para uma determinada forma de lidar com arte, que também você pode ver sendo em outras fases da criatividade humana, né? De como lidar com a criatividade, às vezes é mais racional, às vezes mais controlado, às vezes lida com excesso de seriedade, às vezes lida com uma certa ironia ou com uma intuição, enfim. Acho que vai em ondas, né?